Ouça agora o programa Fonte de Esperança, uma meditação diária sobre os problemas decorrentes do dia a dia. Áudio número 10 da série que tem como tema Tudo muda, pecado continua sendo pecado. Hoje abordaremos o pecado da avareza. Desde o princípio da criação do mundo, o desejo de possuir riquezas materiais sempre fez parte dos planos e da grande parte da humanidade. O voraz pecado da avareza se mostra cruel e implacável, trazendo tentações e laços que prendem os seres humanos e os fazem com que cometam outras más atitudes contra os padrões éticos de comportamentos. Evangelho de Jesus, transcrito por Lucas, capítulo 12, verso 15. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Sinteticamente, pode-se afirmar que a avareza é o apego sórdido e exagerado ao dinheiro para o acumular. Era exatamente esse tipo de apego às riquezas materiais que dominava os corações de muitos israelitas, membros da família real, nos dias em que viveu o profeta Ezequiel. Abre aspas, os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. Fecha aspas. Ezequiel capítulo 22, verso 27. O mesmo sentimento exagerado pelas riquezas materiais dominava os corações de muitos religiosos nos dias de Jesus. Abre aspas. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. Fecha aspas. Lucas 16, verso 14. As palavras ditas por Jesus e escritas por Lucas, contidas no verso 15 do capítulo 12, demonstram dois alertas importantes: acautelai-vos e guardai-vos. Cristo estava dizendo para milhares de pessoas serem cautelosas e prevenidas quanto ao potencial pecado da avareza. Cristo orienta estas pessoas para que pudessem ligar o alerta e vigiar espiritualmente para se proteger da nocividade e dos males da avareza. E ouvinte, ao estudarmos alguns versículos anteriores a este, Jesus estava ensinando os discípulos e uma grande multidão sobre a importância de não praticarem pecados contra o Deus que tem poder para matar o corpo e lançar a alma no inferno. Mas de repente, um homem do meio da multidão diz a Jesus: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? É perceptível pelo teor de suas palavras que o pretendente àquela herança, de certa forma, não estava preocupado com os outros assuntos que Jesus estava expondo para as multidões. Ao perceber que o coração daquele homem estava sob o domínio e a influência da avareza, então Jesus sabiamente o esclarece dizendo que no âmbito do seu ministério terreno não lhe fora atribuído a função e a responsabilidade de interferir e de julgar as causas que são pertinentes à justiça terrena. Conhecendo que aquele homem tinha um voraz desejo de possuir abundância dos bens, Jesus o alertou que ele deveria se preocupar mais com a vida espiritual do que com a vida material. Na continuidade de seu ensino às multidões de pessoas, Jesus, aproveitando-se do assunto, contou-lhes uma parábola relatando sobre a vida de um homem rico que era um grande produtor de alimentos, mas que também era avarento e insensato. O rico avarento
personagem da parábola de Jesus havia adquirido muitos bens materiais e alimentícios. A sua fortuna lhe proporcionou adquirir também a fama e o sucesso entre os seus contemporâneos. Contudo, a sua sórdida avareza o levou a se tornar cada vez mais individualista e egoísta. O texto bíblico diz que naquela mesma noite morreu aquele homem rico que era avarento e insensato. Morreu sem conseguir desfrutar de tudo que havia armazenado em seus grandes celeiros. Dentre várias outras lições contidas nesta parábola, uma delas ensina que a vida terrena é repleta de incertezas, mas que a morte física é uma certeza da qual não há como negociar a sua extinção. Tudo materialmente falando, o que o rico avarento adquiriu nesta vida e todos os celeiros que ele já havia construído, no entanto, foram outras pessoas que tomaram posse. Do ponto de vista bíblico, todo mal praticado pelo ser humano só acontece por falta de vigilância própria em algum momento de sua vida. Ter, usar e demonstrar cautela na vida diária faz com que muitos pecados e muitos males não sejam cometidos. Provérbios capítulo 4, verso 26 diz: pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. E ouvinte, não devemos, porém, confundir os adjetivos ser cauteloso com ser ocioso, ou então algo aproximado a isso. Por exemplo, contentarmos com a mesquinhez momentânea ou com o estado de pobreza constante. Então, ouvintes, fica a dica. Primeira epístola de Paulo, escrita aos Coríntios, capítulo 6, versos 9 e 10. Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Eleve o seu pensamento a Deus e vamos falar com Ele em oração. Majestoso e soberano Deus, bendito e fiel, amigo de todas as horas, obrigado, meu Senhor, por ouvir a nossa oração todas as vezes que falamos contigo. Obrigado, meu Deus, pelo plano perfeito da salvação. Cristo se entregou à morte de cruz para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Oro a Ti nesse instante, ó Deus, pedindo a Tua bênção sobre a nossa vida diariamente. Pai, bênçãos financeiras, bênçãos de saúde física, saúde espiritual, saúde mental. Intercedo a Ti, ó Deus, a ajuda do Teu Espírito Santo para que eu possa a cada dia fugir do pecado da avareza. Oro a Ti, meu Senhor, por minha vida, pela vida daqueles que estão sempre à minha volta, a minha família. Oro também pela vida de cada ouvinte desta programação. Ajude-nos, ó Deus, a cada dia nos aperfeiçoarmos nos Teus caminhos santos. É a minha oração e o meu pedido. Peço a Ti em nome de Jesus, Teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém. O pecado da avareza continua sendo pecado. As suas consequências e os seus males são devastadores na vida de quem a comete. A avareza leva o cristão a desviar-se da fé em Cristo, e em um estado de maior gravidade, quando o avarento passa a amar e valorizar as riquezas e a posse de seus bens materiais mais do que a Deus, ele traspassa a si mesmo em dores e muitos males.
A avareza corrompe, contagia e afaga a vida espiritual, sentimental e eclesiástica. Ela esfria e destrói a comunhão de todos aqueles que já receberam a salvação em Cristo. Deus sempre odiou o pecado. Assim sendo, ele demonstra desgosto, hostilidade e descontentamento com o ser humano que continuamente comete o pecado da avareza. Você ouviu o programa Fonte de Esperança. Compartilhe esta mensagem com os seus amigos que também podem estar precisando de uma palavra como esta. Deus abençoe a sua vida. Se você queira receber áudios semelhantes a este, envie o seu contato pelo WhatsApp 62 98499 0001.